Boa noite. Vocês me ouvem bem? Oi, Thalita. Olá, tudo bem? Tudo bem? Me escuta bem? Eu te escuto bem, você me escuta bem? Escuta direitinho. Que Então tá bom. bom. A Roberta também está entrando por ali. Sim. Enquanto ela se ajeita, queria já fazer uma introdução, porque não sei se todos me conhecem. Com certeza todos conhecem vocês, porque eu tenho aqui o privilégio de estar do lado de duas feras. Mas não sei se me conhecem. Eu sou a Cláudia Toloá. Eu sou fundadora da Engaging, que é uma rede de empatia. E hoje tem também o marketplace de serviços. Então, é tudo que você precisa para se desenvolver, para se transformar, a gente tem lá. Então, tem mentora, tem psicóloga, psicoterapeuta, tudo de qualidade de vida, de desenvolvimento, de bem-estar, enfim. Olá, Roberta. Olá, desculpa. Que é Olá, isso? Roberto. Estava só fazendo uma introduçãozinha aqui, porque, como eu disse para a Thalita, vocês são super conhecidas, né? Mas eu tenho que... Preciso dar uma introduzida de quem eu sou. Mas, na verdade, eu estava na dúvida se eu ia apresentar vocês ou se vocês mesmas se apresentavam, porque ninguém melhor que a gente para falar, né? Então, eu vou abrir, até já fazendo um gancho aí para a primeira pergunta, deixando que vocês se apresentem, porque vocês têm uma carreira longa, 1 milhão de coisas aí que vocês fazem muito bem. Então, vamos lá, Roberta, vamos na ordem alfabética aí. Se apresenta e depois eu deixo a Thalita. Tá ótimo. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Boa noite a todo mundo. Bom, eu sou Roberta Nova, atuo na área de gestão de pessoas já há mais ou menos 12 anos. Também atuo na área de desenvolvimento humano, né, de uns anos para cá, de alguns anos para cá. Tenho formação em coaching, PNL, me formei na área também de psicologia organizacional. Estou graduando psicologia, vou agora para o 8º período de psicologia. E é uma área que eu realmente amo de paixão, que é a área do comportamento humano, desenvolvimento humano. Muito bom. Muito Thalita. bom. Primeiro, muito obrigada, Cláudia, pelo convite. Um prazer estar aqui com você hoje, com você e com a Roberta, para falar de um assunto que eu acho que a gente tem falado tanto, né? Que é sobre carreira, sobre mentoria, sobre PNL, mas ainda tem muito a ser dito. Né? E você falou uma coisa interessante agora, ninguém melhor do que nós mesmos para falar sobre nós. Eu concordo com você, mas a Roberta, que trabalha com isso, sabe que nem todo mundo se sente à vontade de falar sobre si mesmo, sobre sua carreira. Então, Verdade. é muito importante que a gente desenvolva isso. Eu brinco com os meus clientes, eu falo, se você não puder falar bem de você, quem vai falar? É, Então, a gente Verdade. precisa, de fato, aprender, né, a falar bem sobre nós, porque, afinal de contas, se nós não soubermos falar bem de nós, quem sim falará? Tá ruim o meu áudio? Alguém tá me dizendo que tá ruim o áudio. ele tá um pouquinho metálico, assim, verdade, eu ia comentar. Ah, como se fosse se eu estivesse dentro da lata de sardinha? Como Será que eu tivesse o quê? estiver dentro da lata de sardinha? Mais ou menos por aí, dentro da lata de sardinha. Mais ou menos por aí. Mas Vamos não ver se melhorou. não melhorou? Tá, eu Não. acho que vou tirar meu fone, então eu vou tentar sem o fone. Tá, Dá só um minuto, vamos ver se tiver o fone melhora. tá. Me ouvem? O que vocês acham? Eu acho que ficou um pouquinho. Eu preciso ouvi-la. Desculpa, gente, estamos ensaiando aqui no ar. E agora? Eu acho que tá bom. Tô Você acha, ouvindo. Roberto? Estou ouvindo Sim, agora. tô ouvindo bem. Também. Vamos. Ah, muito melhor. Agora sim. Bom, então agora estou sem fones. Bom, vamos lá. Então, depois de tudo isso, me apresentando, sou Thalita Tossanelli, sou consultora de carreira. Eu estive em recursos humanos e na área de comunicação de grandes empresas por 21 anos. E há 6 anos tomei uma decisão importante de fazer uma mudança de carreira. Nessa decisão, eu, na verdade, quis, né, atuar apoiando profissionais em suas mais diversas necessidades de carreira.
Então, hoje, o que a minha consultoria faz é apoiar com mentoria, que é o que a gente está aqui para falar, e com recolocação profissional. Então, hoje tem uma equipe que trabalha comigo, uma equipe de mulheres superpoderosas que são especialistas em recolocar profissionais no mercado de trabalho. Eu tinha uma pergunta aí na engatilhada, mas com o que você começou a falar, me veio uma coisa. Como é que então vocês duas veem? Como que a gente pode começar a falar bem da gente quando a gente não sabe? O que o trabalho de ambas, no caso PNL, mentoria, em que aspecto que ajuda nisso? Pode ser lá, Roberta, vamos lá. Como que a PNL ajuda a gente? Acredito que o primeiro passo, né, que a PNL ajuda, vai auxiliar a pessoa em falar bem, falar dos seus talentos, das suas potencialidades que todos nós temos, é se conhecer melhor. É o primeiro trabalho, assim, que a gente precisa fazer e que muitos não fazem. A grande maioria, infelizmente, ainda não tem esse hábito. E a PNL trabalha muito sobre isso, em você realmente reconhecer, autoconhecer, reconhecer seus talentos e focar nisso, né? No que você tem de melhor, você destacar, acrescentar isso, para que os seus pontos de melhoria sejam cada vez mais minimizados. Essa é a ideia principal. Thalita? Excelente, super concordo com a Roberta. Há pouco tempo, um cliente me falou uma coisa que eu achei fantástica. Eu falei, é isso. Não é só autoconhecimento, é autorreconhecimento. Então, sim, nós precisamos nos conhecer, mas nós precisamos aprender a nos reconhecer. Né? E reconhecer a si mesmo, como disse a Roberta, né? É você estar ciente das suas capacidades, ciente daquilo que você faz de melhor. Aprender a se expor de uma forma positiva. A gente ainda tem muita... E principalmente a nossa cultura aqui no Brasil ainda é muito refratária em relação a pessoas muito autoconfiantes. A gente confunde muito autoconfiança com arrogância. Então, às vezes a pessoa ela é ótima falando sobre si mesma, mas ela pode ganhar um carimbo ali de o fulano é exibido, o fulano quer pendurar uma melancia no pescoço. Então, a gente precisa trabalhar um pouco isso também, e inclusive tirar um pouco esse preconceito, né? Para que as pessoas possam, de fato, se colocar, se posicionar, falar sobre si. E isso não significa diminuir a outra pessoa, não significa dizer que é melhor do que ninguém, mas significa colocar na mesa, é com isso que eu trabalho muito com os meus clientes. A gente precisa colocar na mesa aquilo que de fato a gente pode entregar de melhor. Né? Porque se eu não expuser o que eu de fato entrego de melhor, ou eu recebo qualquer porcaria para fazer e aí eu fico frustrada, ou eu não dou tudo que eu posso dar dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, e aí, de novo, eu fico frustrada. Puxa vida, estou sendo subutilizado. Mas aí eu pego um gancho, né? Se bem que o número de desempregos, graças a Deus, já melhorou, né? A gente já começa a ver um cenário aí um pouco melhor. Mas vocês diriam, dada a importância que vocês colocaram nesse aspecto, né? Que isso seria um dos grandes problemas das pessoas não irem bem nas entrevistas, de ser um gargalo. É um problema mais para quem está procurando emprego, essa coisa de não saber se expressar, se vender bem, ou para quem já está na empresa e não consegue subir. Não sei se aí vocês vão ter a mesma opinião, mas vamos lá. Começa então agora você, Thalita, vamos inverter. Tá bom. Tem até cliente meu aqui que está treinando comigo a entrevista, então depois eu peço um depoimento de quem está aqui. Que bom. Sim, importante na entrevista. O que eu trabalho sempre é o seguinte: nós, muitas vezes, não somos incentivados a falar sobre nós mesmos. Né? Então, como eu disse, né, uma cultura de não exposição, de se sentir mal. Agora há pouco uma pessoa comentou, né, arrogância versus autoconfiança. Então, muitos de nós não se sentem confortável para falar sobre si. E aí, você imagina que eu passo uma vida inteira sem falar nada sobre mim, e aí, como a Roberta disse, sem me conhecer, né, sem entender meus pontos fortes, e de repente eu tenho que fazer isso no momento de pressão, que é uma entrevista, que eu preciso passar, que eu dependo daquilo. É muita pressão, né? Então, muita gente chega na hora da entrevista e trava, né?
Porque não é um treino que a gente... Quantas aulas de entrevista de emprego a gente tem na faculdade? Nenhuma. Então, a gente não aprende isso na vida. Então, o que eu acho que seria o ideal, né? O mundo ideal, que não é o que nós vivemos. Nós aprendemos desde cedo a nos tratar, nos reconhecer, nos autoconhecer de maneira positiva. Não é o que fazemos. Então, como é que a gente pode começar a partir de agora? Quem está empregado, aprenda a se posicionar dentro da empresa. Se posicionar não significa discordar das pessoas, não significa brigar, discutir, falar não. Significa mostrar quem você é. Né? E para quem está procurando emprego, sim, é importante. Ó, a Angélica, que treinou comigo esses dias, falou: a Thalita me ajudou muito. A Angélica acabou de treinar comigo e já está semi-colocada aí. A gente precisa, para a entrevista de emprego, e isso é fato, gente, tem dados e fatos que mostram que a gente precisa se preparar, a gente precisa treinar. Tá? O treino, ele te faz se sentir mais autoconfiante, ele traz uma opinião de alguém de fora, que entende desse assunto, que consegue te situar, te colocar olha, essa resposta tá ok, essa aqui foi ambígua, eu não entendi direito, aqui parece que você está querendo responder alguma coisa, você não precisa. Então, ter uma visão externa antes da entrevista, eu diria que é fundamental para você ir confiante, sabendo que não é para você inventar nada. Eu não gosto de inventar nada, pelo contrário, eu quero falar a mais pura verdade. Mas com autoconfiança, se sentindo confortável com isso. E você concorda? Ou você acha que é mais difícil a pessoa crescer na empresa ou entrar se ela não tem essa questão muito bem resolvida, Roberta? Eu acho que as duas situações requerem esses cuidados, né, que ela citou, que são importantes. Na entrevista, realmente, o treino é imprescindível, a pessoa se conhecer e treinar, não inventando nada realmente, nem fazendo nada, um teatro, uma cena, mas saber se colocar, se posicionar. Isso é que a gente mais vê que é uma dificuldade de candidatos de qualquer área, de qualquer nível hierárquico ali que estão disputando as vagas, né? E nessa questão de quando a pessoa já está na empresa, pode ser que a princípio essa dificuldade diminua. Bom, já estou aqui dentro. Mas se a pessoa realmente não souber se posicionar de uma maneira com inteligência emocional, é não aceitar tudo e nem arrumar briga com ninguém, mas saber falar, conversar, entender quais as dificuldades ou ruídos que podem estar acontecendo ali na comunicação que estão trazendo algum desconforto, vamos dizer assim. Então, esse time, esse feeling, é que às vezes é um pouquinho mais difícil quando a pessoa não treina, não se conhece, não faz um trabalho, é que vai dificultar um pouco mais, né? Então, a PNL, ela traz muito disso. Ela começou a partir disso. Por que algumas pessoas tinham sucesso e outras não? Né? Com as habilidades. As habilidades, né, ali são as mesmas. Umas a gente tem mais, outras menos, mas todos nós temos. Então, a PNL ela surgiu através desses estudos. Então, se todos nós temos pontos fortes, habilidades, pontos de melhoria, por que uns têm sucesso e outros não? Por que alguns se dão bem, se comunicam bem, interagem bem, têm essa inteligência emocional e outros não? Então, como a gente falou, o primeiro passo é o autoconhecimento e depois esse trabalho. Exato. Mas as pessoas hoje, elas têm, vocês acham, essa consciência? Ou quando elas estão ali no desespero, procurando emprego, elas pensam em tudo menos isso? Elas só despertam para isso quando elas começam um trabalho com vocês? Ou não? Elas já vêm com essa demanda, ai, não consigo me expressar, não consigo falar. Como é que é isso hoje, hein? Eu acho que a pessoa identifica em alguns momentos que tem essa dificuldade. Talvez por receber uma sucessão de nãos em entrevista. Bom, tem alguma coisa errada. Já é um primeiro sinal de alerta. Quando alguém dá um feedback para ela, também é um segundo sinal de alerta, que ela tem alguma coisa acontecendo. E aí ela começa a buscar por profissionais, ela vai por alguns caminhos que ela acha que pode dar certo. Mas hoje a informação ela vem de uma maneira mais acelerada, né? A gente sabe disso. E até algumas pessoas famosas, às vezes. Um famoso fala lá no Instagram dele que buscou um psicólogo, buscou um terapeuta, buscou um profissional de carreira. E aquilo, quem está assistindo, já liga também um sinal para ele que tem um caminho. Eu vejo assim hoje. E essa questão da pandemia mudou isso para vocês? Isso ficou mais acentuado? Ou é a mesma coisa? Isso não foi um fator das pessoas buscarem mais esse desenvolvimento?
No meu caso, Cláudia, duas coisas aconteceram com a pandemia. Primeiro, pessoas que tinham dificuldade de se posicionar, de se comunicar, através da tela, essa dificuldade aumentou. Ah. Né? Porque reuniões, e aí, gente, vou fazer uma crítica aqui bem aberta, né? Reuniões com câmera fechada, pelo amor de Deus, isso não é reunião. Né? Conversas, que uma pessoa só fala e o resto fica todo mundo ouvindo ali, ninguém entra, ninguém. Isso não é uma reunião, né? Isso é uma palestra. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe uns vícios. Reunião já é um vício, né? Que não sei o que vocês acham disso, mas eu acho que as empresas, as instituições precisam rever o modelo, porque é um modelo desgastado, a forma como se faz reunião, a quantidade de reunião que se tem, o que não se resolve em reunião é um absurdo, isso acaba com a agenda de todo mundo. E isso na pandemia, né? Filho, reunião, cachorro latindo, panela queimando, as pessoas conseguiram se posicionar ainda menos. Então, na minha visão, a pandemia deu uma piorada nessa situação que já não era boa e muita gente se sentiu diminuída assim, em termos de visibilidade dentro da empresa. Né? Muitos clientes meus se queixaram, Thalita, parece que eu nem trabalho mais lá, parece que eu tenho que pedir licença e me apresentar de novo. Porque, né, se a pessoa já não se expunha, ela passou a se expor menos ainda, então deu aquela sensação, né, de pouca visibilidade. Isso foi um efeito, na minha visão, da pandemia. E o segundo efeito foi uma coisa que tem pouco a ver com visibilidade, mas eu acho que de alguma maneira foi um clique aí que deu em muita gente, que as pessoas passaram a olhar para o seu trabalho de uma forma mais criteriosa. Então, muitos dos meus clientes, e eu brinco que não é uma crise ruim, é uma crise do bem, começaram a se questionar. Eu estou no trabalho certo, eu estou no emprego certo, eu faço a coisa certa. Eu acho que essa é algo que vocês talvez estejam vendo também, né? Um fenômeno aí de pessoas se questionando, que eu acho ótimo, porque, de fato, a gente precisa desligar do piloto automático, entender que trabalho não é aquilo que a gente faz das 8 às 5, 5h30 para pagar boleto no final do mês. Tem que ter um propósito, tem que ter uma lógica, tem que ter algo que vem além do dinheiro, né? Então, no meu caso, eu passei a atender muito mais clientes depois de 2020 com essas duas necessidades específicas e, claro, com a vontade de mudar de emprego ou com a necessidade de se recolocar em relação àquelas pessoas que estavam demitidas e que foram demitidas. A gente teve aí um boom de demissões na pandemia, né? Você tocou num ponto que é interessante no mundo, né? Que tem o Great Resignation, não é isso? Great Resignation. E começou forte nos Estados Unidos, acabou que foi ampliando aí para os outros países. E aqui no Brasil a gente também vê isso, né? Apesar do desemprego, as pessoas com essa questão de repente repensar mesmo sem ter nada, mesmo sem ter uma outra opção, o que é bom por um lado, mas por outro também é preocupante, porque se a pessoa dá um passo sem estar estruturada, isso pode virar um problema, né? E eu não sei se vocês têm clientes nessa situação. Você tem, Roberta, algum cliente que realmente chutou o balde sem ter um plano B? Não, no momento não. Eu tenho alguns que buscam muito a PNL para ter esse direcionamento. Planejamento, metas, objetivos, está mais focado, né? Mas que tem, assim, abandonado tudo ou fazer uma transição sem planejar, não, no momento não. Você tem, Thalita? Tenho. Eu tenho as duas coisas, né? Muita gente vem me procurar com o balde já no chão. E aí, assim, é triste falar isso, mas muita gente, no limite do seu limite, acaba não pensando no dia de amanhã e tomando decisões impensadas, muito focadas no instinto até, né? A pessoa está adoecendo, está mal, está chateado, e aí acaba tomando uma decisão que não vai ser boa no dia seguinte. E então, sim, vira e mexe bem, gente. Aqui Thalita pediu demissão do nada, quase que matei meu chefe, então fui lá e pedi demissão. E nesse momento a gente fala, peraí, vamos parar e vamos planejar. E o que eu sempre tenho dito é o seguinte, não é errado fazer uma mudança de carreira. A gente pode fazer o que quiser. Errado é se jogar do precipício sem um fio de vida. Uhum. Né? Por quê? Porque
Quando eu me jogo, eu espero chegar no limite, tô doente, tô morta, eu tô querendo matar aí eu tomo uma decisão impensada, impulsiva, instintiva, sem pensar no dia de manhã, e isso sim pode trazer consequências difíceis. Então, a gente precisa ter um alerta de, peraí, alguma coisa não vai bem na minha carreira, vou procurar apoio. Tá? Então, eu diria, e assim, isso, para quantas pessoas têm que pensar nisso? 100% das pessoas. Alguma coisa não vai bem, procura um apoio. Né? Ah lá, o Leandro, meu cliente, está dizendo, ó, eu chutei o balde, mas a Thalita arrumou vários baldes para mim. Arrumamos, né, Lê? O Lê foi o que pediu demissão e foi pro cinema. Um dia ele chegou lá, chutou o balde, pediu demissão, foi pro cinema. Quando ele chegou no cinema, ele falou, caramba, pediu demissão, e agora? Mas, né, depois a gente devolveu o balde, hoje ele está melhor do que nunca, num trabalho maravilhoso, fazendo o que ele é melhor. Então, sim, tem horas que a gente precisa resolver, né, arrumar vários baldes aí. O que eu diria vamos pensar um pouquinho antes, vamos pensar em carreira como algo que a gente planeja e não como algo que a gente apaga incêndio. Uhum. Tá? Então, eu sempre digo assim, apagar incêndio na carreira significa que eu não cuidei disso antes. É igual quando eu vou para o médico e já estou na hora de operar. Sinal de que eu não cuidei da minha saúde antes. Então, eu brinco assim, ó, com os meus clientes, carreira é igual aos dentes. A gente tem que escovar todos os dias, porque senão ao final do período a gente pode ficar sem nenhum. Uhum. É verdade. E fazendo um gancho nisso, aí eu me pergunto, será que pessoas que sejam seguras, não, contrário, inseguras, elas tomam a decisão de sair fora? Porque essas pessoas, de repente, elas pensam, puxa, mas eu já não sou muito segura. Isso não é nem uma questão de se conhecer ou não, viu, Roberta? Algumas pessoas, por não ter segurança nelas próprias, elas acabam achando que elas nunca vão ter direito a ser... Não é só o direito, elas nunca conseguirão ser bem-sucedidas. Então, eu queria... E PNL é muito essa coisa de jogar com palavra, né? E do que você entende e absorve. Vocês acham que tem a ver por qual caminho? É uma questão dela melhorar primeiro a autoestima? Ou não adianta? Quer dizer, eu não sei se eu estou me colocando bem. Pessoas que são inseguras, elas conseguem fazer esse caminho para ter uma vida bem-sucedida se elas trabalharem nisso? Sim, o que acontece com a PNL nesse caso da insegurança? Vai muito do que a pessoa traz. Quais crenças que ela alimentou aí durante a vida dela? Quais os modelos mentais que estão presentes ali? Então, vai além da insegurança. O que está ali desencadeando esse nível de insegurança tão elevado que ela não se acha hoje capaz de repente, fazer uma transição de carreira, investir na carreira que ela já tem, não quer mudar, mas ela quer potencializar dentro da carreira que ela tem. Ela é feliz fazendo aquilo, mas nunca dá um passo à frente, né, de desenvolvimento próprio na carreira. Então, pode ser que seja uma insegurança de uma crença que ela alimentou desde criança, de uma coisa que ela sempre ouviu. Você não tem capacidade, você não consegue, e aquilo vira uma verdade para ela, que é a crença, né? Aquilo se torna uma verdade para a gente, e a gente alimenta esse pensamento. Então, a PNL, ela vem... Oi? Os autossabotadores que a gente diz, né? Isso. Então, a PNL, ela vem exatamente no movimento ao contrário. É de você derrubar esse pensamento, ressignificar esse pensamento e passar a alimentar os pensamentos de que você é capaz, de que você vai conseguir, através das suas ferramentas e da prática e das atividades que você vai desenvolvendo com as pessoas. Então, a insegurança, ela pode vir de N fatores. O que a gente vai fazer é não trabalhar a insegurança, mas é trabalhar esses pensamentos, esse modelo mental que ele está um pouquinho fora do padrão, está um pouco disfuncional, e a PNL ela ajuda no caminho reverso disso aí. É muito interessante isso, né? Porque a gente... que era até uma das perguntas que eu coloquei aqui, que é mais ou menos isso, olha. Qual o maior inimigo de quem busca uma nova oportunidade? Concorrente, o recrutador ou a autossabotagem, né? Voltando para isso. E qual é o pior inimigo, minha gente? Me diz. A autossabotagem, sem dúvida. Sempre, né? Mais que o concorrente? Ele não sabe quem é o concorrente. Exceto numa situação em que ele está no processo, numa dinâmica de grupo ou numa apresentação coletiva, quem que é o concorrente dele? Ele não sabe.
Então, se ele não sabe que é um concorrente, ele acha que o concorrente é melhor do que ele, isso é autossabotagem. É. Né? Eu brinco com o meu cliente assim, eu falo assim, ó, quantos concorrentes seus você acha que está treinando essa hora? Nenhum. Pouca gente treina, pouca gente se prepara, pouca gente se dedica ao processo seletivo. A maior parte das pessoas vai lá só com medo. É. Então, começa já entendendo que você saiu na frente de todo mundo porque você está se preparando. Então, a É gente verdade. pode ver aqui que antes da pessoa sair mandando currículo, precisa fazer essa lição de casa, né? É fundamental. Se autoconhecer e cuidar daquilo que não tá tão legal na cabeça, ou enfim. É o primeiro passo, né? É preparação, né? Perder uma oportunidade, né? Por se colocar mal, não é isso? A preparação. Se ele já chega numa dinâmica de grupo, como o exemplo que ela deu, já com o pensamento, eu vou conseguir, eu sou bom no que eu faço, e realmente demonstra, já tem esse preparo prévio. Ele chega lá com muita segurança e certeza daquilo que ele sabe, daquilo que ele é bom, daquilo que ele faz de melhor, faz com excelência, do que ele ama fazer, ele já vai com brilho no olho realmente, ele já vai com diferencial na hora de se colocar, porque ele vai falar daquilo exatamente do que ele faz, do que ele gosta. Ele não vai precisar ficar pensando em palavras e tal. Ele vai se colocar de uma maneira diferenciada, porque ele conhece todo o potencial que ele tem, né? Verdade. E me fala uma coisa, gente, que eu realmente não sei. No processo tanto de PNL como de mentoria, é bem tailor-made para cada pessoa é uma coisa ou não? É um padrão que a gente só aplica para cada um? Como é que é feito? Vocês primeiro fazem um diagnóstico para ver o que cada um precisa ou não? Geralmente é sempre a mesma coisa. Não, na PNL, não, acredito que na carreira também não, mas não, cada pessoa é única, né? E aí você está trabalhando com o comportamento humano, personalidade, a entrega da pessoa, o que ela realmente busca. Então, hoje, cada cliente que me procura, que me aciona, ela tem um objetivo para a PNL e eu vou adequando Hum, para aquela pessoa. entendi. É que eu imaginava que a ferramenta era a mesma, entendeu? Ou eu não sabia que Não, tinha. Então, enfim, tem vários assessments, é isso? Tem muitas ferramentas, mas para necessidades diferentes. Tá. uhum. Né? E o que eu acho que a Roberta tem um ponto importante aqui. A gente precisa saber usar a ferramenta de acordo com a necessidade do cliente. E Uhum. isso que faz toda a diferença, né? Porque a ferramenta, tem gente que pergunta, Thalita, mas se eu souber a ferramenta, se você souber a ferramenta, você sabe a ferramenta, mas nem não necessariamente você sabe aplicar essa ferramenta. Uhum. E Né? nem todo mundo precisa de todas, né? É isso. Exato. E você aplica uma ferramenta, mas o que a pessoa vai trazer com aquela ferramenta é totalmente diferente do outro. Você dá um pontapé inicial, dali para lá, dali para diante, né? É muito do que a pessoa traz ali no momento. A mesma coisa sobre o tempo, cada um tem um tempo para fazer todo esse trabalho, ou geralmente demora, sei lá, um padrão? O que a pessoa que vai procurar vocês pode esperar, tem expectativa do tempo de trabalho que ela precisa realizar para ficar pronta para ir em busca da oportunidade? No meu caso, depende muito do objetivo dessa pessoa. Tá? Então, se o objetivo for recolocação, nosso processo básico tem 6 meses de duração, a gente tem conseguido diminuir muito esse tempo. Então, nossos clientes têm em média de 3 meses para recolocação. Tá. Se for um processo de mentoria de carreira, que é um processo ou de planejamento, ou de posicionamento, ou de preparação para mudança, ou de preparação para liderança, aí depende da necessidade do cliente. Normalmente eu levo 3 meses para esse processo. Tá? E com você? Alguns são maiores, outros são menores, mas esse é o tempo médio. Ah. E no seu caso, Roberto? A PNL, ela tem, assim, ela é um pouco mais objetiva, então um pouco mais rápido, né? Assim, Uhum. não é um processo longo, mas eu tenho clientes hoje que querem ficar mais tempo além do que aquilo que é o padrão de 10 a 12 atendimentos. Eu tenho clientes hoje que estão comigo há bem mais tempo, porque foi uma opção deles. Foram vendo os resultados foram vindo e não quiseram estender um pouco mais os atendimentos. Então, eu não costumo pré-determinar, vão ser só 10 encontros. Pode ser que a pessoa queira
finalizou um objetivo, eu já vi um resultado, queira colocar uma outra meta, um outro objetivo, e aí eu vou trabalhando com ele. E a gente pode afirmar, né, que quem faz esse trabalho, quem se dedica a isso, vai também, em contrapartida, conseguir muito mais rapidamente ou se recolocar, ou, enfim, ou melhorar os aspectos que precisa. Tudo bem, né? A gente não pode nunca rotular, porque nada é igual para ninguém. Mas existe uma média de quanto mais rápido a pessoa consegue os objetivos? Quando ela se cuida, se trata? Não, né? Eu diria o seguinte, Cláudia, tempo é algo muito relativo quando a gente está falando de carreira, porque, por exemplo, se eu estiver falando de um diretor, quantas vagas de diretor a gente tem no mercado? Poucas. Uhum. Então, não tem uma oferta abundante de vagas de diretoria. Então, é injusto eu fazer essa comparação com uma vaga de um analista sênior, por exemplo, que eu tenho uma quantidade 3 vezes maior do que a vaga de diretoria. Então, quando meu cliente me pergunta, qual é o tempo médio? Eu falo, cara, para fazer essa conta aí vai precisar de um estatístico, porque vai ter que considerar muitas variáveis, né? Uhum. Mas eu diria o seguinte, isso é o que eu alinho com o meu cliente. Vamos entender que no momento em que você está planejando a sua carreira, você vai inverter o jogo e você vai pensar qual é o teu tempo adequado. Né? Então, se você planeja, em 6 meses eu quero me propor a uma vaga de liderança. Em 3 anos eu quero me propor a mudar de emprego. Em 10 anos, então, mas é cabalístico isso? Eu vou planejar? Não, mas eu vou trabalhar para fazer isso de forma consciente. Então, o tempo, ele é um tempo de planejamento, não é um tempo de, vamos colocar o dedo aqui, vamos entender qual que é, vamos dar um chute no tempo. Agora, quando a gente está falando de recolocação profissional, a gente está procurando emprego, depende muito do mercado onde ele atua, depende muito do nível hierárquico, salário, claro, e também da experiência do cliente. Apesar de que eu estou pagando minha língua, porque semana passada, por exemplo, um cliente chegou para a gente e eu falei, acho que vai ser um pouco difícil de recolocar. E a gente recolocou ele muito pouco tempo. Então, o mercado está aquecido, ainda bem. Que bom saber isso. Bom saber. Alguma coisa nessa, Roberta, ou não? Em relação ao tempo, como você está lidando com pessoas, né? Muito com desenvolvimento, com a parte mais comportamental. Então, depende muito de quanto a pessoa está ali com você, dedicada. Eu gosto de sempre passar alguma atividade para a pessoa fazer até o nosso próximo encontro. Então, tudo isso está ligado. Ela está realmente focada ali. Às vezes a pessoa até procura porque sente algum incômodo nessas questões que a gente está trazendo, mas não está 100% ali comigo. Isso vai influenciar no tempo. Então, num dado momento, pode ser que um pouquinho mais para frente ela vire a chave. Aí ela deslancha com maior facilidade. Mas enquanto a entrega dela realmente não é total com ela mesma, não é nem comigo, nem com o processo. Enquanto ela não tem esse compromisso, aí demora mais um pouquinho. Agora eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco saia. É errado dizer que, às vezes, quem precisa mais é quem está nos cargos hierárquicos mais altos, mas, em contrapartida, a pessoa não faz esse trabalho por uma questão de arrogância, como alguém mencionou no início, ou não. Ou seja, geralmente, a diretoria, né, o pessoal acha que não precisa, porque já chegou num patamar que não precisa de mais nada. Mas o que eu vejo é que, às vezes, são os que mais precisam, porque muitas pessoas hoje estão saindo dos seus trabalhos, como a gente falou seja pelo motivo que for, ou que chuta um pau do dia para a noite, por não aguentar os seus chefes. Né? Então, porque eles não sabem se comunicar, porque eles acham que sabem tudo. Então, existe talvez uma disparidade aí. Né? E são pessoas que não procuram, ou procuram sim o trabalho de vocês. As pessoas que estão mais em cima têm noção de que precisam? Eu tenho Desculpa, Roberto, pode começar. Pode. Eu ia falar que todos precisam, né, independente do nível, mas que a liderança faz toda a diferença. Né? Uma liderança que se comunica bem, que motiva, engaja o time, que traz o time para ela, né, demonstrando a todo tempo a gente está junto, fazendo essa atividade, acertando, errando. E quando um líder procura esse tipo de trabalho e se desenvolve para
né, levar para os seus liderados faz muita diferença para a empresa, para o resultado da equipe, né? Então, eles precisam tanto quanto ou até mais, porque ele É, está sendo o espelho de alguém, é, né? Se não de todos do time, alguém está ali esperando dele esse exemplo. sim. Mas é que eu não vejo acontecer muito, entendeu? Por isso a minha pergunta, Uhum, posso estar sim. enganada. Eu tenho Não, clientes de todos os níveis hierárquicos, Cláudia. Tem muitos diretores trabalhando comigo. Tenho. Por que que essa visão sua está certa, mas por que que ela parece que é aumentada? Hum, Porque quando um diretor, por exemplo, faz um trabalho como esse, ele tem um poder de multiplicação disso muito maior, uhum, né? Então, o que eu costumo dizer para os líderes, quanto mais alto eles estão na hierarquia, é que a responsabilidade dele em fazer suas mudanças e ajudar as outras pessoas a mudarem, ela é ampliada porque ele está numa vitrine, uhum. né? O líder está numa vitrine. Então, eu concordo super com a Roberta. Todo mundo precisa. Não é que o líder ele é pior, é que o mau comportamento dele tem um efeito muito maior do que o mau comportamento do estagiário, com todo respeito ao estagiário. Sim, sim. Uhum. Né? Então, quando o estagiário é mal educado, a gente fala, mal educado. Tal. Quando o líder é mal educado, a gente fala, esse cara representa a empresa, esse cara é a identidade da empresa. Então, quanto maior o nível hierárquico, mais estrago ele faz se ele não estiver bem preparado. Né? Mas eu te diria assim, ó, todos nós, a qualquer momento da carreira, precisamos dessa consciência, até para não cair nesse tipo de armadilha. É. Né? A falta de preparação, a falta de consciência sobre a própria carreira é uma armadilha. Eu já vi pessoas muito capacitadas perdendo espaço no mercado de trabalho por falta de consciência de que estavam fazendo coisas erradas. Né? E aí eu diria que isso é um trabalho conjunto do RH, da liderança, da empresa como um todo, das mentorias, dos mentores, né? Para fazer com que isso não tem um lado. Eu não gosto de colocar dois lados da história. Eu acho que todos nós estamos no mesmo barco. A gente precisa remar a favor do bem-estar dentro das companhias, das organizações. E a gente aí acaba que esbarra, né, na questão aí que vai lá para um lado um pouco mais psicológico dos burnouts, né? Porque a gente escuta todos os dias casos e casos e casos e casos. É uma coisa que infelizmente acontece muito mais do que a gente imagina e está tudo relacionado a esse aspecto. Então eu acho que devia ter realmente um olhar top-down mesmo em relação a isso da necessidade, sabe? Porque eu acho que é bem complicado, é bem complicado. E são as pessoas que vão entrevistar, são as pessoas que, como vocês colocaram, que são um exemplo, que são a vitrine. Então, o trabalho de vocês dentro das empresas, eu acho, é fundamental. E a gente não vê tanto isso hoje, né? Dentro dos RHs, não tem uma pessoa ali full time olhando isso. Vocês acham que é uma tendência, que pode vir a ser uma tendência essa necessidade para ter um ambiente mais saudável ou é difícil que tenha alguém dentro das áreas da empresa, desculpa? Quer começar, Roberto? posso começar. Eu acho que é imprescindível hoje em dia. E pegando um gancho do que nós falamos no início sobre a pandemia, os números mostram que as pessoas têm um nível maior hoje de ansiedade, de depressão. Aí esbarra na questão das empresas de pressão, cobrança, uma liderança que muitas vezes não é assertiva. Então, Uhum. quando junta tudo isso para um profissional que ele tem a cobrança dele mesmo, de ser um bom profissional, de apresentar um bom trabalho e resultado. Então, quando junta isso tudo, realmente pode desencadear um problema sim, né? De excesso de trabalho, de adoecimento por conta do trabalho. E as empresas, muitas empresas estão, eu vejo hoje um movimento maior dessa preocupação, mas ainda é pouco, na minha opinião. As pessoas têm procurado muito por si mesmas, né? Essa ajuda, esse apoio que a gente está falando aqui. Mas das empresas ainda não é muito forte isso. Mas eu acho que tem uma tendência a ser, né? É, A pandemia mostrou que a gente precisa muito, porque o ser humano em si ele é relacional, né? Isso é nato do ser humano.
Então a gente precisa de ter esse relacionamento, essa troca de uma maneira saudável, obviamente. E isso ainda está faltando muito em muitas empresas. E da liderança, principalmente. Eu sempre bato na liderança porque ele realmente é o exemplo, né? É a empresa representada ali. Então tem que ter um preparo aí nessa questão. Eu concordo com a Roberta, eu acho que tem um ponto que a gente precisa, de novo, né? Essa é uma questão da sociedade, não é questão de uma empresa, não é do líder, não é do liderado, não é do mentor, é algo que todos nós precisamos atuar juntos. Porque por muito tempo as empresas, principalmente quando a gente está falando de recursos humanos, e, gente, nenhuma crítica, eu fui recursos humanos por muitos anos, tá? Então, não estou aqui jogando pedra, não, pelo contrário. Eu acho que nós, como recursos humanos, por algum tempo, ficamos muito preocupados em colocar sistemas, processos, ferramentas, isso e isso e isso. E agora chegou a hora da gente preparar os líderes para olharem para a gente, que é muito mais difícil do que sistema e processo. Né? Porque olhar para a gente exige um cuidado extra, porque para eu olhar para alguém, eu preciso aprender a olhar para mim. Eu preciso desligar do botão do automático. Eu preciso entender que eu não faço gestão de pessoas no dia que dá. Eu faço gestão de pessoas toda hora, todo dia. Eu não trabalho para os números, eu trabalho para que as pessoas trabalhem para os números. Então, é uma mudança, né, de todos nós, uma mudança de mindset mesmo. Né? E que aí, Cláudia e Roberta, na minha visão, isso não é uma questão da empresa. A empresa não toma essa decisão. Essa é uma decisão individual que a gente vai ampliando. Então, a semana... E aí, claro, né, eu brinco que o meu dado é viciado, porque pessoas que chegam para mim inicialmente já quiseram mudar. Então, eu estou olhando para um arco-íris ali, né? Eu estou olhando para uma coisa muito mais seletiva. Mas eu passei a semana passada inteira dentro de uma organização treinando líderes para que se conhecessem e para que conheçam as suas equipes. Tá? E ao final do processo, o feedback deles foi: a gente não poderia fazer nada pelas pessoas se a gente não se conhecesse primeiro. Então, eu acho que todo investimento que a gente faz em pessoas nesse momento tem que estar com esse direcionamento, né? Do autoconhecimento, do autocuidado, do autorreconhecimento, do entendimento. Ah lá, a Dalena está falando que o RH seja um RH, não seja um DP. Né? E hoje, os RHs, e eu falo por cátedra, né? Porque eu trabalhei dentro de RH de grandes empresas, nós temos ferramentas maravilhosas, a gente tem sistemas lindos, a gente tem... Só que quem que opera isso? Quem é que cuida? Então, os líderes olham as ferramentas de RH como um trabalho extra e não como algo que os ajuda a gerenciar pessoas. Muito estratégico, na verdade, né? Deveria ser, pelo menos. Então, e eu acho que o bom RH é o RH, e aí eu dei os parabéns para essa empresa da qual eu vim a semana passada. Eu falei, pouca gente, poucos RHs, poucos líderes estão olhando para a preparação pessoal do líder, para o conforto do líder com esse papel. Porque liderar não é fácil, não é confortável, não é gostoso, né? Então, o líder, ele precisa ter esse respaldo para sentar na cadeira de liderança, porque senão ele vai fazer do jeito que ele acha que tem que ser, ele vai fazer do jeito que a mãe dele fazia, de repente ele pega o chinelo na hora. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, dar ferramentas, né? E eu acho que a PNL é uma ferramenta maravilhosa para isso. A gente tem que dar ferramenta, tem que instrumentalizar o líder para que ele se sinta confortável, porque liderar não é saber mandar. Antes era, já foi. Hoje não é. Hoje liderar é saber entender pessoas, cuidar de pessoas, lidar com pessoas. E não é lidar com quem está feliz, é lidar muitas vezes com quem não está feliz. Principalmente, né? Exato, Principalmente. Exato. E é legal porque você vê como tudo permeia. E quando eu pensei em fazer essas lives, duas especialistas, ou dois, né? Eu pensei exatamente... Porque pode parecer que cada uma tem uma área, tem um foco, mas no fundo está tudo interligado. A gente falou no início da questão do 1 a 1, da importância. A gente não usou o nome, mas a gente está falando aqui de soft skill, né? Que hoje em dia realmente é mais importante que o hard skill, porque o hard skill é como você falou, o número, o sistema se aprende. Não. Soft skill é aquele aplicar um por um, é entender o outro. E uma empresa, para ela crescer,
Precisa é do ser humano, é o ser humano que custa caro, é o ser humano que vai fazer. Então, essa questão toda que a gente traz aqui, ela é relevante demais. E como a Roberta falou, né, ela acho que ainda não é tão utilizada como deveria, né, dentro das empresas, e que deveria com certeza, porque isso é uma questão estratégica muito, muito grande, que pode representar lá na frente o resultado melhor ou pior, né, daquele time, daquela empresa, enfim. Quer comentar isso? O comportamento ainda é o que mais demite, né? Mais do que complementando só o que ela falou da parte técnica. É. Então, a grande maioria das demissões é por comportamento inadequado, vamos dizer assim, Uhum, né? E aí esbarra em tudo que a gente está falando, né? O uhum, quanto as pessoas têm investido, independente da empresa que está, se a empresa investe ou não, no seu comportamento, né? Porque é do ser humano, né? É mais fácil a gente atribuir uma outra pessoa, a empresa não era bacana com a gente. Isso é do ser humano, porque é é. mais fácil. E o ser humano vai pelo caminho mais fácil, a grande maioria. Mas o quanto eu melhorei o meu comportamento, ouvi o meu comportamento num dado momento, né? Às vezes não foi falta de feedback, né? Que é uma outra ferramenta que o líder precisa atuar de forma bem forte. Mas é uma questão realmente da pessoa não se ver como aqueles pontos que ele precisa melhorar. Então, o comportamento, eu gosto dessa parte de comportamento humano, mas é a parte mais difícil, né? De você chegar e falar para a pessoa de um jeito melhor que o comportamento dela, tá? E ela aceitar aquele seu feedback como RH, como um líder, e realmente ser um ponto de melhoria meu. E procurar um profissional de PNL, de mentoria, né? Do que ela mais se identificar para trabalhar aquele ponto de melhoria. Quando você dá um feedback e o colaborador aceita, assim, nossa, é o melhor dos mundos. Mas nem sempre é assim. É verdade. Quer comentar, Thalita? Certo? Eu acho tem uma frase que agora eu não vou lembrar quem falou essa frase, mas que eu acho ótima, que é assim, né? Domine todas as técnicas, conheça todas as ferramentas, mas quando você for lidar com um ser humano, entenda que você é um ser humano e o outro é outro ser humano. Uhum. Foi o Né? Jung que falou. Jung, né? Pronto. Jung. E eu acho que, assim, é uma frase que eu tenho certeza, o Jung já morreu faz muito tempo, eu tenho certeza que essa frase não é nova, mas ela é mais necessária do que sempre. Porque, de Sim. novo, gente, as ferramentas são maravilhosas, nós precisamos, elas são nossos auxílios, né? Mas nós precisamos aprender a olhar as pessoas como pessoas que têm um passado, que têm medo, que têm crenças, como a Roberta trouxe, que tem. Eu costumo dizer assim, ó, imagina que cada um de nós carrega uma mochilinha invisível nas costas, com tudo que a gente tem de experiência. Né? Tem todas as nossas experiências estão ali. Quem está enxergando as minhas experiências? Ninguém, as pessoas estão enxergando só essa vitrine que está aqui, ó. Ninguém sabe se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se eu estou se eu estou ansiosa, ninguém sabe se eu tomei remédio hoje, se tem alguém doente na minha família, ninguém sabe disso. E quando as pessoas olham para outras pessoas só como um recurso e não como gente, é aí que mora o perigo. Né? Porque aí, não, então demite, então não sei o quê, então... E a gente não para olhar, peraí, qual é a necessidade dessa pessoa? O que está acontecendo? Né? Como é que eu ajudo essa pessoa? Isso é liderar. Isso é liderar. Porque contratar e desligar é fácil, qualquer pessoa faz. Agora, você lidar com o desafio do outro, você entender que o outro tem necessidades, expectativas diferentes daquilo que você está enxergando, você conseguir acessar, ter confiança para acessar tudo isso no outro, aí sim é liderar. Não é fácil, eu concordo que não é fácil. Eu digo, gente, não tem salário que pague se você não gostar de gente. Vai fazer outra coisa. Né? Agora, para quem gosta de gente, para quem quer se dedicar, é maravilhoso. Você vê pessoas se desenvolvendo, você vê pessoas crescendo, felizes com a carreira, mas tem que ter uma habilidade para isso, porque senão é um sofrimento mútuo. Eu sou líder, mas não gosto de liderar, o outro está se matando porque eu não sei liderar ele. Então, isso todo mundo está sofrendo nessa brincadeira. Então, isso eu acho que é algo que o RH tem que fazer. Né? Tem que definir quais são as competências para o líder e preparar esse líder para sentar na posição de liderança, porque senão ele vai ser um péssimo líder, vai fazer um monte de gente sofrer, não vai trazer os resultados que a empresa precisa e vai acontecer o que a Roberta falou, as pessoas vão adoecer.
A gente tem, olha, 12 minutinhos ainda. Eu queria então deixar para a gente finalizar com cada uma quiser falar, mas respondendo aí uma pergunta que eu não sei se é fácil, não sei se é possível. Qual é a solução? Se vocês pudessem hoje, cada uma de vocês, dessem uma varinha mágica, falar, então, olha, você vai poder fazer para as empresas do Brasil o que você acha que é certo, para melhorar as relações, para melhorar essa questão de gente. O que cada uma de vocês faria? Elejam uma ação, a mais importante. Quer começar? Eu queria pensar no número da Mega Sena, que eu acho que é mais fácil do que essa resposta. Essa é difícil, né? Uma só? Ô, Roberto, eu falo 3 números da Mega Sena, você fala 3, a gente responde a pergunta. Porque... Boa. É. E ela só deu uma opção pra gente. Então, 3 e 3 a gente divide aqui. Não, tá, escolha 3, vai. Mas elenquem uma que seria a primeira. Tá, ó, eu vou trazer alguns pontos que eu acho que são importantes, tá? E assim, é uma coisa que eu falo para todo mundo, repito aqui. Não tem receita de bolo, não tem fórmula pronta. Se tivesse, a gente ia na farmácia, comprava a fórmula e resolvia. Tá? Então, primeira coisa, eu acho que é consciência. A consciência da liderança, a consciência do RH, a consciência das pessoas de que é preciso uma mudança. Se eu não tenho consciência, eu não mudo. Eu simplesmente faço um teatro. O que eu vejo muita empresa, né? Ai, vamos fazer ali uma conscientização. É só teatro, né? Eu faço teatro aqui, você faz teatro aí, a gente sai igualzinho a gente entrou. Isso não é consciência. Então, eu acho que tem que haver uma vontade legítima de mudança, né? Tá. E acho que é importante que as equipes passem por um processo de autoconhecimento, de instrumentalização, de se entender, de entender o outro, de treinar isso, porque, Cláudia e Roberto, vocês já passaram por isso muitas vezes e eu também. Você senta a bunda numa cadeira de faculdade, pós-graduação, graduação, aprende um monte de conceito e teoria, se você não aplicar, tudo isso não valeu de nada. Né? Então, os processos, eles precisam ser práticos, eles precisam ser aplicáveis. Não adianta... Livros são maravilhosos, eu tenho 1 milhão deles, mas só eles não adiantam. A gente precisa aprender a colocar isso na prática, no dia a dia. Ensinar, como a Roberta ensina, instrumento para as pessoas. Né? E não só teoria, não só conceito. Então, na minha visão, primeira coisa é consciência, segunda coisa é instrumentalização. Tá? E a terceira coisa é fazer uma mudança, todo mundo junto. Não é só o líder que vai mudar, não é só o RH que vai mudar. Todo mundo tem que remar no mesmo. Parar de ficar esse negócio de a liderança aqui, é isso, é aquilo. É tudo junto. É tudo isso junto. Aí eu acho que muda. Eu conheço muitas empresas que estão nesse modelo de mudança. Há pouquíssimo tempo eu fiz um treinamento com 8 diretores de uma multinacional gigantesca para eles mentorarem os seus gerentes. Foi um treinamento muito legal. Eles, no final, deram feedback dizendo que, olha, agora a gente tem instrumento para fazer isso. Então, não importa como é que você chama, se você chama CEO, Rainha da Inglaterra, Presidente da República, todo mundo precisa se instrumentalizar para ajudar o outro. É isso aí. Eu gostei do final, para ajudar o outro. Eu acho que é meio por isso. Quando a gente coloca o outro como prioridade, como uma pessoa que importa, a gente já começa acertando, né? E você, Roberta? Concordo com tudo que ela falou e complementando só. Não vou nem dizer que são mais 3 opções, mas assim, eu acho que o que eu colocaria de imprescindível realmente é a pessoa assumir o compromisso com ela mesma. Eu acho que o comprometimento hoje é a habilidade, talvez, ou a competência, né, como a gente costuma chamar nas organizações, que o que mais a gente sente falta. Então, se a pessoa, no primeiro, não assume um compromisso com ela de desenvolvimento, de crescimento profissional, pessoal, de se transformar no melhor profissional que ela possa ser dentro da área que ela escolheu seguir, nada do que ela fizer depois eu acho que vai ter muito sentido para ela. Então, o que faz sentido para ela hoje? Né? O que para ela realmente é o compromisso que ela está assumindo com ela? É nessa carreira? Então, hoje a gente vê
talvez as pessoas um pouco mais jovens que têm acesso a diversas ferramentas e informações e que não aproveitam daquilo. Uhum. E talvez quando eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, eu não tinha. E muita gente aqui, de repente, também não tinha essa informação. E hoje a gente tem tanto e eu não vejo, talvez, essa busca, essa procura, essa falta de compromisso com você. Então, eu acho que para mim esse é o básico e necessário para a pessoa crescer em qualquer carreira. E E eu acho que também tem uma coisa, não tem espaço mais hoje para quem não tem compromisso consigo e com a vida e com o outro. Eu acho que é uma das coisas também que esses tempos novos, vamos dizer assim, cada vez deixam mais claro. Se você não tá nem aí, se você não quer saber, não vai ter, não tem para você. Não adianta, não dá para levar a vida de uma maneira banal, né? De uma maneira leviana, sem se importar com o resultado das coisas, sem se importar com que você tem responsabilidade pelo outro. Então, eu acho que isso também é muito, muito forte. E se as empresas tivessem isso também, né, de cima para baixo, de ver a importância do ser humano, do um a um, como a gente colocou, de que não é ferramenta só, é individualização, cuidado, as coisas não acontecem. Então, eu acho que tem tudo isso. Mas, meninas, me falem antes da gente terminar, como vocês ajudam quem está nos assistindo? Como vocês efetivamente deixam contato, enfim, como vocês podem ajudar o dia a dia de quem está vendo a gente? Quer responder, Roberto, primeiro? pode ser. Bom, eu ajudo as pessoas nessa questão do desenvolvimento humano e profissional e pessoal, ter metas e objetivos. Eu tenho meu Instagram, Roberta Nova Terapeuta. Tenho o meu contato lá, meu telefone tá lá no meu Instagram e é lá que a pessoa consegue falar comigo de uma maneira mais rápida, né? Então, o meu Uhum. objetivo profissional realmente é esse, ajudar as pessoas nesse desenvolvimento, nessa busca. Legal. Bom, o que eu faço é bem parecido com o que a Roberta faz. Eu ajudo pessoas que estão. Eu brinco assim, ó. A Roberta, não sei se concorda comigo, normalmente as pessoas nos procuram no momento que elas não estão bem. Uhum. Mas eu acho sempre que a gente precisa buscar algo quando a gente está bem e quer ficar melhor. Né? Então, quando eu estou bem e quero ficar melhor, a ajuda é ainda melhor. Então, ajudo pessoas que querem fazer mudanças em suas carreiras, querem ressignificar, querem buscar algo mais, querem parar de sobreviver simplesmente, querem usar suas carreiras com um propósito bem definido, trazer mais plenitude, né? Porque hoje a gente vê que muita gente olha para a carreira como um mal necessário, né? Como algo que eu sou obrigada a fazer para pagar minhas contas. E eu digo que isso é como se eu tivesse nascido só para respirar, é muito pouco. Né? É a mesma coisa. Eu trabalho para pagar minhas contas. Mas quem trabalha para pagar conta é quem nasceu só para respirar. A gente quer comida, quer diversão, quer arte, quer fazer amor, quer tudo. Né? Então, nós merecemos isso. Eu não conheço ninguém que é feliz na vida se não é feliz na carreira. Então, eu acho que a carreira ocupa um espaço muito grande da vida da gente e todos nós devemos e merecemos ser felizes, plenos, porque da minha carreira dependem muitas outras, né? Da sua também, Cláudia, da Roberta também. Então, a gente precisa parar de olhar simplesmente para o nosso umbigo e entender que trabalho é algo em conjunto. E quanto melhor eu estiver, melhor eu vou fazer quem está por perto. E aí a gente vai fazer um trabalho em conjunto para ressignificar trabalho. Você falou uma coisa muito forte agora, né? Realmente, se a gente não está feliz com a carreira, a gente não está feliz com todo o resto. Faz muito sentido. Porque, obviamente, é aquilo, você impacta a tua vida. Você chega em casa, você passou o dia todo no trabalho se lamentando, ou apanhando do chefe, ou não sei o quê. Você chega em casa, você desconta no filho, no marido. Aí nada funciona. Aí no final do dia você tá com dor de estômago, com não sei o quê, né? É uma bola de neve. É bem por aí mesmo. A minha cliente aqui está me tratando de pastor. Ó. Se a Thalita disse que pode ser feliz, creia. Amém. Mas é. É possível, eu garanto que é possível. Mas, como disse a Roberta, né, não sou eu, não é a Roberta, não é a ferramenta, não é milagre, é o compromisso de cada um. É. Né? O compromisso de cada um em fazer isso acontecer
E sim, eu já vi milagres acontecendo, mas não foi porque eu fiz, foi porque a pessoa tomou uma decisão de tornar a sua carreira algo muito melhor do que era. Mas é um conjunto, né, Thalita? É isso a questão. Vocês estudaram, vocês estão o tempo todo buscando mais coisas e se aprimorando o tempo todo para ajudar as pessoas. Então, sim, tem um fator muito importante aí, que é a parte de vocês, que é esse cuidado, esse carinho que vocês têm, esse compromisso, né, que vocês assumem com os assessorados. Então, acho que isso é maravilhoso. E para quem não anotou aí os SIGs ou os meios das meninas, elas estão também lá na Engaging, lá na engaging.com.br/especialistas, elas têm lá o perfil delas, tem como contactá-las por lá, tudo bonitinho. E sigam também por aqui, gente. Siga no Insta, siga nas outras redes, onde elas estiverem. As duas também estão no LinkedIn, se eu não me engano. E divulgar, né? Porque aquilo que a Thalita falou agora há pouco, a gente não tem só que procurar quando tá ruim. Não, a gente tem que procurar estar bem sempre. Então, esse trabalho é muito bom. Se vocês também querem ajudar um amigo, às vezes uma amiga que não podem, às vezes pagar no momento, que estão num momento difícil da vida, por que não, né? Paga uma sessão para a pessoa experimentar, para ver. É tão bacana isso, gente. Às vezes a gente pode, com um pouquinho, ajudar tanto uma pessoa, né? Então, tem muitas formas, muitas maneiras de fazer. E eu agradeço demais vocês por terem dado esse tempo aqui, esse amor, esse carinho, esse comprometimento com as pessoas que vieram. Eu vou depois salvar o vídeo, vou editar também para a gente reproduzir trechos aí ao longo, né, das semanas, dos dias, para que a gente replique as mensagens e chegue com certeza para muitas pessoas que possam ser ajudadas. Obrigada mesmo, meninas. Obrigado a todos que Eu que agradeço. Eu que agradeço, um prazer. estiveram aqui e a gente se vê em outra ocasião, então. Obrigada mesmo. Obrigada, Deus. Roberta. Obrigada, Tchau, tchau. Cláudia. Um beijo. Obrigada a Tchau. você. Tchau, tchau.